Olá, gente, vamos continuar aí as nossas aulas. A gente vai falar de composição dos seres vivos, a gente vai falar de sais minerais. O que são os sais minerais? São, obviamente, sais que estão presentes nos alimentos, então são elementos químicos que estão presentes em pequena concentração, né, em todos os alimentos que a gente ingere. Então, cromo, selênio, potássio, sódio. Então, aqui tem alguns exemplos, a gente vai falar deles. Bom, sais minerais, eles são componentes inorgânicos, então são elementos que estão na forma inorgânica, que significa que não estão associados aí a grandes cadeias de carbono, então são componentes inorgânicos. Eles apresentam-se na forma iônica. O que é a forma iônica? Vocês vão ver lá em química, mas basicamente ele está solto ali, então por exemplo o sódio, que tá presente no sal de cozinha, ele vai ficar sozinho ali, o sódio, e aí isso é a forma iônica, tá? Interagem entre si para as funções dos seres vivos, então eles vão interagir para, por exemplo, ativar a enzima, a gente vai falar disso, para controlar o pH, né? Então para controlar a acidez do nosso sangue, que tem que estar mais ou menos ali entre 7,5 pH. Então tem que controlar e a gente controla isso com alguns sais. A gente controla a quantidade de água no nosso corpo também com os sais minerais. Então só você imaginar, quando a gente quer se hidratar, a gente fala assim, vou tomar uma água de coco. A água de coco tem muitos sais minerais. É porque ela auxilia a entrada de água de forma adequada no nosso corpo, dentro das nossas células. Então a gente tem diversos sais minerais. Vou falar de alguns deles aqui. Por exemplo, o cálcio. O cálcio está presente aí em alimentos, por exemplo, como grãos, como leite, como derivados de leite, como vegetais verde escuro, algumas frutas, né, alguns peixes. Então, cálcio está presente nos seres vivos, às vezes em mais ou menos quantidade. Para a gente, cálcio a gente utiliza basicamente para fazer dente, para fazer osso. E para as plantas, professora? Cálcio tem uma função extremamente importante para sinalização dentro de plantas. Então a gente tem o cálcio aí presente nos diferentes seres vivos com diferentes funções. E outros dois aí é o sódio e o cloro. Por que eu coloquei os dois juntos, né? Sódio e cloro formam cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Esses dois elementos, eles são importantes para regular a nossa hidratação. Mas o sódio ele é extremamente importante para regular a hidratação. Ele é extremamente importante também para impulso nervoso. E a gente consome sódio e cloro através do sal de cozinha. Um pouco de sal de cozinha não tem problema nenhum. Esses dois elementos, eles estão presentes em todos os alimentos. Então, uma fruta, uma verdura, um pedaço de carne tem sódio. O problema são os alimentos ultraprocessados, que vão vir com muito sódio. E esse muito sódio é muito além do que a gente precisa. A gente precisa de 5 gramas diariamente. Isso é muito pouco. Quando a gente consome, né, uma refeição mais ou menos como essa que está aqui, apesar de ser muito gostosa para o nosso paladar, ela é extremamente ruim para o nosso funcionamento, porque aí a gente tem um excesso de sódio. E isso pode desregular, por exemplo, a hidratação do nosso corpo. A gente pode ter hipertensão, que é uma coisa muito ruim para o nosso corpo e muito comum, infelizmente, na nossa sociedade. A gente tem, por exemplo, um outro elemento chamado fósforo, que a gente coloca como P aí, do latim, e ele é importante principalmente para o metabolismo energético. Então, quando a gente estiver falando de transporte de energia na célula, né, produção de energia na célula, quando a gente está falando de produção de energia através da fotossíntese, a gente vai falar do fósforo. Fósforo também é importante para a construção do DNA, que é a molécula da vida. Então a gente tem fósforo em todos os seres vivos, né? Então aqui alguns exemplos de grãos, de leite, derivados de leite, animais vão ter fósforo. A gente também tem o potássio, que junto lá com o sódio é extremamente importante para a regulação hídrica e também para o impulso nervoso. A gente tem potássio presente nesses alimentos aqui representados. Então, comendo esses alimentos, você tem acesso ao potássio.
E os demais sais minerais? A gente tem vários sais minerais, o flúor, o ferro, o iodo, o cloro, o enxofre, cobalto, magnésio, nitrogênio. Então vocês vão depois lá no livro, consultem aí, tem uma tabela com todas essas informações para vocês verem com calma. Bom, e vitaminas? Bom, vitaminas também são extremamente importantes. Vitaminas, elas estão presentes aonde? Poxa, nesses alimentos aqui todos representados. Frutas, verduras, cogumelos, né? Esse aqui é um cogumelo. Ah, mas professora, isso está numa cápsula isso. Por que eu coloquei essa figura? Porque normalmente a gente pensa em vitamina e pensa em comprar vitamina na farmácia. E não é a melhor estratégia, né? As vitaminas que a gente mais precisa, elas estão disponíveis em frutas e verduras. Bom, o que são essas vitaminas? São substâncias químicas que atuam como reguladores do metabolismo. Então, são vitaminas que vão regular, que atuam como cofatores enzimáticos. O que é isso? Professora, a gente não sabe o que é enzima. Enzima é uma substância que tem no nosso corpo, ela é uma proteína, e ela ajuda as reações químicas a acontecerem. Só que às vezes essas enzimas, elas precisam de um encaixezinho extra para conseguir, por exemplo, quebrar uma substância. E aí esse encaixezinho aqui a gente chama de cofator. Esse cofator, ele pode ser um sal mineral ou uma vitamina, né? E a gente chama essas vitaminas aí de coenzimas. Então a gente tem esses cofatores aqui que se encaixam para que a enzima funcione direito e, por exemplo, quebre alguma substância dentro do nosso processo digestivo, né? Então a gente tem as enzimas para fazer isso. A gente tem enzimas para regular milhares de outras atividades do nosso organismo. Então, por exemplo, quais são as vitaminas e como a gente poderia classificá-las? A gente tem dois tipos de vitaminas. As vitaminas que a gente chama de hidrossolúveis, que são aquelas que se dissolvem em água. Então elas são armazenadas em pequena quantidade e precisam então ser ingeridas diariamente. Por quê? Porque como elas são hidrossolúveis, se você come um pouco a mais, a gente não armazena, a gente faz xixi, elimina elas no xixi ou nas fezes. Então a gente tem, por exemplo, o complexo B, vitaminas do complexo B, B1, B2, B5, B6, B12 e a vitamina C, que são hidrossolúveis. E a gente também tem outras vitaminas que a gente chama de lipossolúveis. As vitaminas lipossolúveis, elas vão ser armazenadas no nosso tecido adiposo. Então a gente não precisa comer diariamente, ou melhor, a gente pode comer diariamente, claro, mas a gente não pode, por exemplo, ter um excesso de vitamina lipossolúvel quando a gente administra com comprimidos. Então se você, eu vou comprar um complexo B, uma vitamina D, porque acho que é importante tomar vitamina D. Mesmo sem ir no médico, mesmo sem fazer nenhum teste, você vai lá e compra. Isso daqui, ele vai ficar, pode ser armazenado no tecido adiposo. E isso não vai ser bom, né? Essas vitaminas, as lipossolúveis, são a A, a D, a E e a K. Bom, o que elas fazem? O que é o problema ou o que causa quando a gente não come ou come muito dessas vitaminas? Bom, para a gente ter um bom funcionamento, a gente precisa de vitaminas na quantidade certa. E essa quantidade não é assim muito, tá? A gente precisa sempre comer fruta e verdura para ter o aporte necessário. Se a gente não se alimenta adequadamente, não tem acesso a essa alimentação balanceada, com frutas e verduras, a gente vai ter o que a gente chama de avitaminose ou hipovitaminose. Acontece pela falta de alguma vitamina. Então, por exemplo, vitamina A, se você tiver falta de vitamina A, você pode ter cegueira noturna, ou xerose, ou xeroftalmia, que é uma secura de pele e do olho. A gente, se não tem vitamina B1, vai ter um negócio que chama-se beriberi, que é a inflamação dos nervos. Vitamina B12, falta de vitamina B12, vai ter anemia perniciosa, porque a B12 ela vai fazer ajudar a formar glóbulos vermelhos, né, a hemoglobina. Então aí você vai ter uma anemia perniciosa. Você pode ter distúrbios no sistema nervoso por falta de B12. Se você não tiver o aporte de vitamina C, você vai ter escorbuto. Vitamina D vai ter raquitismo. E tem algum problema de excesso? Tem, né? E seria a hipervitaminose. Só que o excesso ele só vai acontecer
em vitaminas A, D, E e K, porque elas são aquelas lipossolúveis e podem ser armazenadas no seu organismo. Beleza? Aqui tem uma tabelinha, mas no livro tem uma tabela ainda melhor do que essa, falando, né, das demais vitaminas. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.